Olha, a gente sai de Miami, meninas, a gente vai para Lisboa, isso porque tem evento chegando agora em julho, um evento que já marcou o calendário dos brasileiros lá em Lisboa, isso porque é o evento, o Fórum de Lisboa do ministro Gilmar Mendes. A gente já está até tentando uma conexão com ele aqui, Andresa, para falar um pouco do evento esse ano, que começa agora no dia 4 de julho. Ontem a Andresa trouxe uma informação interessantíssima aqui para a gente no boletim, de que não tem mais passagem executiva para viajar para Lisboa. Então, se você queria viajar de executiva para Lisboa, meu bem, vamos ficar te devendo. A pessoa vai ter que ir de outra cidade, né? Vou até atualizar. Não tem mais passagem nenhuma. Se a pessoa quiser ir, só se for em cima da aeronave, porque nem executiva, nem econômica, nem lá dentro do banheiro, está tudo lotado. Isso saindo de Brasília, né? Claro, de outras cidades. Aí ainda tem algumas passagens, porque está todo mundo se deslocando daqui. Quem ainda não comprou a sua passagem para ir lá para o evento que o pessoal chama de Gilmar Palusa, vamos até perguntar para ele se ele já incorporou esse nome, né? Ou se ele fica incomodado. Mas vai toda a classe política vai estar lá, as grandes lideranças políticas do país, do meio do judiciário. Então, é um evento realmente que esvazia, né, a política brasileira durante um tempo. Já é um evento que já é feito há bastante tempo. Acho que o Gilmar Mendes foi pioneiro nisso, né, de fazer eventos fora do país. Lá em Lisboa também você não acha quase hotel, está tudo cheio, por conta da quantidade de pessoas que vão participar desse evento, que vai discutir um pouco do Brasil, sob a ótica ali da União Europeia. Enfim, essa é um pouco da ideia que a gente vai pedir para o ministro explicar para a gente por que Portugal, né? Por que esse evento não pode ser feito aqui dentro do Brasil, em outro país, e a importância, né, de se discutir também o país, porque às vezes a gente é muito crítico a isso. Então vamos falar com ele, Chegou? Andresa. Então, vamos abrir um espacinho aqui, produção. Vamos colocar o ministro Gilmar Mendes na nossa tela. Ministro, muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza de falar conosco. Um prazer enorme falar com vocês. Muito obrigada. Estamos eu aqui, Neila, Andresa e também a Tânia Monteiro aqui conosco hoje para falarmos sobre o evento em Lisboa. A Andresa estava falando aqui, ministro, sobre o nome Gilmar Palusa. Eu já começo te perguntando se o senhor se importa com o nome que acabaram colocando no evento. Não, eu acho graça e acho bem humorado. Mas, de fato, é mais do que um evento do Gilmar, é um evento, na verdade, tripartite. Nós organizamos com a Universidade de Lisboa, com a FGV, e hoje temos múltiplos parceiros e muita gente que colabora. Só para terem uma ideia, nós talvez tenhamos mais de 3 mil inscritos este ano, e mais de 400 palestrantes, muita gente interessada em contribuir, em participar. E é um processo, a Andressa tocava nesta questão, por que realizar fora do país? Porque nós realizamos muitos eventos no Brasil. Isto nasceu de uma ideia que o professor Blanco, titular de Constitucional de Direito da Universidade de Lisboa, e eu tivemos de fazermos vamos dizer assim, um contraponto ao que fazíamos no Brasil no Congresso de Direito Constitucional. E começamos como um fórum jurídico. E depois vimos que havia demandas para a economia, para a administração, para assuntos vários na área da diplomacia, da ordem jurídica mundial, e tiramos o nome jurídico do tema. Hoje é o Fórum Fórum de Lisboa, ou como vocês queiram, Gilmar Palusa. Para quem trabalha com política em Brasília fica complicado. Vamos ter que tomar... Andresa vai agora para Lisboa, vamos ter que ficar com as informações de Portugal, né, Andresa? Ministro, não tem nem mais voo, hein, ministro? A Andressa, inclusive, é uma ilustre palestrante. Pois é, fui honrada aí com esse convite, mas estava contando aqui que não tem nem mais voo a partir de Brasília nessa data do evento para lá. Ministro, concomitantemente ao evento, vai ter um evento da extrema-direita, que o senhor não tem nada a ver com isso, é bom já que se esclareça, em Lisboa também, nas mesmas datas. O Portugal tem hoje um partido de extrema-direita, que é o Chega, se não me engano, o senhor me corrija,
E a extrema-direita tem ganhado força aí no mundo, né? Queria ouvir um pouquinho do senhor sobre isso, quais são os riscos do crescimento da extrema-direita e o que motiva isso? O enfraquecimento do outro polo, a sociedade que já está cansada de político e os riscos mesmo, né? De se ter lados extremos aí comandando a política. Infelizmente, a gente tem vivido essa situação, né, em vários países. Vimos, de alguma forma, esse desenvolvimento no Brasil, também assistimos a isso nos Estados Unidos, mas na Europa isso se tornou bastante intenso, em razão, por exemplo, do fenômeno das migrações, e isso atingiu também Portugal. Tanto é que, recentemente, o governo, que é um governo conservador, mas não é um governo de extrema-direita, está adotando medidas, por exemplo, de deportação ou expulsão de estrangeiros, atingindo até mesmo brasileiros. E é muito curioso, porque, como sabem, Portugal é um pequeno país, grande país, de 11 milhões de habitantes, e que teve uma diáspora portuguesa que está mundo afora, inclusive no Brasil. Uma parte, talvez, da sustentação econômica de Portugal vem do capital que é mandado pelos portugueses que residem fora. Não obstante, esse país passa também a adotar medidas que, em algum momento, podem se dizer xenófobas, talvez para se adaptar a esse mau humor do eleitorado. Por isso, nós temos algumas figuras que flertam com esse chamado populismo de extrema-direita e o enfraquecimento do centro, né? Isso também assistimos no Brasil. É um dos grandes desafios para a democracia e é um tema que nos tem ocupado também no Fórum. Ministro, saindo da questão jurídica, esse ano, qual é o tema principal? O que vai ser debatido, de fato, em todos os meandros? Porque não é só um fórum jurídico, então, os demais meandros econômicos, políticos, qual é o assunto que une tudo isso no Fórum de Lisboa desse ano? O tema são as inovações, o mundo em inovação, né? Portanto, temos aí a revolução tecnológica colocada, e aí vem a questão das redes sociais, a regulação das redes sociais, a problemática da inteligência artificial, esse é um núcleo temático. A questão do meio ambiente, sustentabilidade, também é objeto de preocupação, e a nova ordem mundial. Nós sabemos que a Europa já há mais de 2 anos se debate com esta grave crise da Ucrânia e a Rússia, é uma guerra no centro da Europa. Tivemos agora a chegada ao poder de Trump e todos esses desdobramentos no Oriente Médio, inclusive com essa guerra recente entre Irã, Estados Unidos e Israel. E discussões, então, sobre qual será uma nova ordem mundial, num contexto também de muita debilidade das instituições internacionais tradicionais. A própria ONU, que hoje tem como secretário-geral o ex-primeiro-ministro de Portugal, Guterres, está dando sinais, infelizmente, de exaustão. O Conselho de Segurança não consegue produzir resoluções por conta do modelo de veto, e tudo isso será objeto de consideração nesse grande seminário com mais de 50 painéis. Ministro, eu queria voltar um pouquinho ao que a Andressa tinha perguntado para o senhor e lembrar que o líder desse partido, Chega, André Ventura, ele falou que vai fazer uma investigação própria, ele usa até esse tipo de expressão, sobre influência, patrimônio e rede de interesses do senhor em Portugal. Como é que o senhor responde a isso? Isso é uma coisa que incomoda o senhor? Como é que o senhor como é que o senhor recebe esse tipo de avaliação, de tentativa de provocação? Não sei.
com extremo bom humor. Nós já passamos por vários momentos do fórum nesses 13 anos. Num dado momento disseram que nós estávamos fazendo em Lisboa o fórum do impeachment da Dilma, porque tínhamos reunido pessoas que eram simpatizantes do impeachment, ou poderiam ser simpatizantes do impeachment, e teve um professor muito conhecido lá de Coimbra, que fez manifestações lá em frente à faculdade. Agora vem este novo episódio. Segundo me informam, teria sido motivado por um apelo do Eduardo Bolsonaro, esse herói que está nos Estados Unidos e que dizia que com cabo e soldado ele fecharia o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, eu recebo com um sorriso essas insinuações, porque, obviamente, não há nada de anormal nas atividades que nós exercemos com uma das faculdades mais prestigiosas e prestigiadas do mundo, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Universidade Clássica de Lisboa, e com a maior transparência, como todos vocês sabem. Ministro, um dos temas ali do evento vai falar dessa questão da regulação das Big Techs, né? O senhor comentou aí inteligência artificial, isso tudo. E aqui no Supremo está se discutindo isso. A tendência do Supremo é buscar ali um meio termo entre aquilo. A gente está acompanhando a votação, obviamente, o artigo 19 já foi considerado inconstitucional. Se o senhor puder até explicar um pouquinho para a nossa audiência, né? O artigo 19, eu não vou me alongar porque o senhor vai explicar muito melhor do que eu. Mas se fala muito também, a direita ali diz que seria censura, o Congresso, censura que se usa, o Congresso diz que o Supremo está legislando, existe um vácuo aí de poder que o Supremo tem que entrar. Eu sei que o senhor já falou muito sobre isso, mas é uma oportunidade também de trazer esse assunto aqui para a nossa audiência, né, por meio do senhor que está acompanhando de dentro esse fato. O artigo 19, Andrés, como você já leu, ele consta de uma regulação que nós fizemos com um grande debate sobre a regulação da internet. E ele supôs que a retirada de conteúdo deveria ser pautada a partir de decisões judiciais. Esse foi o seu modelo. Portanto, não haveria a possibilidade de se retirar conteúdo da internet, a não ser por decisão judicial. Com o tempo, com a experiência, muitos verificaram que isso acaba sendo sobre-oneroso para quem tem a sua honra, ou a boa-fé, ou seja lá, um valor jurídico afetado. E que talvez as empresas, elas próprias, devessem ter o dever de cuidado. Por isso se passou a falar, pelo menos numa inconstitucionalidade parcial do artigo 19, ou até um processo de inconstitucionalização. Então, passou-se a admitir que com o tempo e com o novo uso da internet, com o poder que as plataformas têm, que elas deveriam também ter maiores, ou ter um catálogo de deveres de cuidado. E é isso que o tribunal está discutindo nesse momento. Em que casos é obrigatório que, com a simples notificação, a empresa, a plataforma, já retire aquele conteúdo do ar ou diga por que não o fez. O problema que surge é que muitos alegam que isto afeta ou pode afetar a liberdade de expressão. Mas como vocês sabem, vocês jornalistas lidam com isso cotidianamente e sabem que aqui nós muitas vezes jogamos com valores contrapostos. Liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana. Liberdade de expressão e privacidade. Em suma, todas essas situações. E estamos tentando elencar crimes, alguns que já são previstos na legislação, por exemplo, o caso de pedofilia, pornografia infantil, tráfico de pessoas, o atentado
contra o Estado Democrático de Direito, que já legitimariam, só pela sua prática, já legitimariam a ação da rede, uma ação que nós chamamos, alguns chamaram de monitoramento, ou notice and takedown, de retirada desse conteúdo. E estamos tentando fazer, talvez, uma posição equilibrada. Quanto à sua afirmação sobre quem deveria fazer isso, é óbvio que quem deveria ter feito isto já há algum tempo é o Congresso Nacional. Mas houve um impasse na Câmara dos Deputados e essa questão não prosseguiu. E por isso havia processos no Supremo e por isso estamos sobre eles nos debruçando. Mas o Congresso terá sempre o seu tempo para fazer uma legislação adequada. Diga-se de passagem que nós estamos nos pautando pela legislação internacional. Inicialmente, em 2017, veio a lei da Alemanha sobre este assunto. Depois veio uma lei, 2022, da União Europeia, uma regra geral para as plataformas. E, mais recentemente, em 2023, uma legislação do Reino Unido. De modo que nós estamos nos inspirando nesta atividade em padrões já existentes no mundo e zelando para que, de fato, não haja ameaça à liberdade de expressão, que, como todos sabem, é um valor muito importante para a democracia brasileira. E vocês sabem, como jornalistas que são de um importante órgão de comunicação, Metrópolis, que nós todos no Brasil procuramos cumprir os mandamentos da Constituição no que diz respeito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Ministro, queria só aproveitar para fazer uma observação que a gente ouve muito, inclusive, no Congresso, que a decisão de não legislar sobre essa questão das Big Techs é uma decisão. Vamos dizer assim, não julgar é uma posição. Quer dizer, não precisaria que o Congresso, que o Supremo, que o Judiciário definisse isso, né? O senhor discorda dessa observação que a gente ouve no Congresso? Discordo frontalmente, Tânia. Por quê? Porque no nosso sistema constitucional existe também um tipo de inconstitucionalidade que é a inconstitucionalidade por omissão. A omissão por não ter legislado, ou a chamada omissão inconstitucional. E é o que se constata agora. Essa lei, o chamado Marco Civil da Internet, e em alguma seara, ela se tornou insuficiente para regular essa monstruosidade, vou usar uma expressão em sentido figurado, das plataformas. Elas se agigantaram demais e invadiram todas as nossas vidas, no sentido pessoal e na vida institucional. Nós não podemos esquecer, por exemplo, do 8 de janeiro de 2023. Todos vão se lembrar que ali se comentava com uma senha ou um código que fariam a festa da Selma. E a festa da Selma foi o que se viu no 8 de janeiro. Portanto, é preciso que as autoridades, o Estado de Direito, tenha respostas para esse tipo de situação. E é o que nós estamos buscando. O Congresso deve entender e tem que entender que não existe apenas um direito de legislar, há também um dever de legislar. Ministro, o senhor, a gente está falando desse vácuo aí do Congresso, tem um outro assunto que o Congresso tem se furtado a discutir, e o senhor sempre foi muito crítico, que são esses penduricalhos aí do Judiciário, principalmente ali das instâncias, né, do Judiciário abaixo ali do Supremo. Em algum momento, o próprio Supremo pode enfrentar essa discussão? Não sei se haveria algum caminho para isso.
porque os penduricalhos hoje já ultrapassam o valor, inclusive, do salário dos juízes. Eles já ganham mais de penduricalho do que de salários, e é algo que a sociedade já não aceita mais. Com certeza. Nós já falamos mais de uma vez sobre isso, né, Andressa? E esse é um tema que virá, certamente, para apreciação do Supremo Tribunal Federal. Oxalá o próprio CNJ se debruce sobre essa temática. Algumas decisões recentes da Corregedoria Nacional, do ministro Mauro Campbell, já falam nesse sentido, tentando estabelecer pelo menos uma equalização entre essas duas colunas que você falou, a chamada coluna dos vencimentos legalmente pagos e desses acréscimos que você chamou de penduricalhos. Então nós vamos ter um encontro com essa realidade e há também no Congresso um projeto, acho que aprovado na Câmara e está no Senado sob apreciação, que tenta fazer uma limitação dos altos salários e fazer algum tipo de definição. E nós precisamos, de fato, arrostar esse desafio e, se não houver deliberação, certamente o Supremo vai ter que enfrentar essa questão. E muitos colegas têm falado sobre isso e recomendado que a presidência avoque para si, seja aqui, seja no CNJ, a responsabilidade para tratar dessa temática que está se tornando muito constrangedora, especialmente em vários estados da federação, afetando não só o judiciário, mas também o Ministério Público, e certamente isso terá efeitos sobre outras carreiras. Isso, só rapidinho aqui, eu estou vendo uma biblioteca grande ali atrás do senhor, se eu estiver enxergando direito, que eu estou sem óculos, e o senhor é um leitor voraz e também às vezes indica umas séries boas, então eu queria saber o que o senhor está lendo e o que o senhor indica aqui para a nossa audiência. Pois atualmente eu não tenho nem conseguido ler muito, mas estou lendo uma biografia do Bismarck, eu acabo lendo várias obras ao mesmo tempo. Acabei de ler uma obra do Stefan Zweig, escritor austríaco que morreu no Brasil. Em alemão se diz Sterne Stunde, hora estelar, né? Momentos cruciais da vida em que ele discute questões relevantes, decisões que são relevantes, e a gente pode aplicar também à nossa vida, mas decisões relevantes nos momentos históricos. O famoso se na história. O que teria acontecido se um soldado de Napoleão tivesse antecipado uma dada batalha, e assim por diante. Então, são episódios que são bastante relevantes e é também bastante inspirador. Ministro, a gente te agradece muito a participação aqui no Boletim Metrópolis dessa tarde, te desejando mais um ano de sucesso aí no Fórum de Lisboa e, claro, estaremos lá e vamos repercutir tudo que foi importante da política e para o judiciário. Vai estar, com certeza, aqui no Portal Metrópolis. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a vocês todos. Obrigada.